Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Oséias, no capítulo 4. Oséias, capítulo 4. Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. O golpe está aí. Cai quem não lê a Bíblia. Você pode repetir comigo? O golpe está aí. Cai quem não lê a Bíblia. Não é assim? E Oséias capítulo 4 fala isso, de alguma forma, né? Oséias capítulo 4, no verso 6, o Senhor está falando através do profeta Oséias. Aqui é uma fala do Senhor, falando através do profeta Oséias, mas são palavras do Senhor. Existem alguns profetas que falam algumas coisas em nome do Senhor, e outros o Senhor fala usando a vida deles. É o próprio Senhor dizendo, é o meu povo. Então é o Senhor falando aqui através da vida do profeta Oséias. E ele diz assim no verso 6: por falta de conhecimento foi destruído o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Vamos repetir isso junto? Nós vamos ler o restante do versículo, mas repita comigo, por favor. Diga: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. E aqui, quando o Senhor está falando isso, Ele está falando de qual conhecimento? De qual conhecimento que Deus está falando aqui? Ele está falando de conhecimentos gerais? Ele está falando de quê? Conhecimento da palavra do Senhor. Então fale para alguém perto de você: por falta do conhecimento da palavra, as pessoas estão perecendo. Diga a outra pessoa diferente para te ajudar a lembrar. Diga para ela: por falta do conhecimento da palavra de Deus, as pessoas estão perecendo. O profeta Oséias está dizendo aqui, o Senhor está dizendo através do profeta Oséias. Ele está falando de algo que está acontecendo. Ele não está falando de algo que aconteceu ou que vai acontecer simplesmente. Ele fala isso num tempo presente. O meu povo está sendo destruído. O meu povo está perecendo, porque lhe falta o conhecimento da palavra. Aí o versículo continua, porque muitas vezes a gente enfatiza, né? Essa frase é muito lembrada, esse versículo é muito lembrado. Muitas pessoas citam esse versículo, até fora do contexto, até usando, né, como se fosse de um modo geral. E isso se aplica de alguma forma também. Claro que a falta do conhecimento de um modo geral nos faz perecer, mas aqui principalmente o entendimento maior aqui é em relação à palavra. E muitas pessoas citam esse versículo, têm esse versículo de cor, porém elas só citam essa primeira parte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas o versículo continua e ele diz assim, porque tu rejeitastes, pelo fato de vocês sacerdotes, fala comigo, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei. Olha como é forte o restante desse versículo, que é pouco falado. Para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. E ele continua: visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Aí a coisa ficou séria. Porque aí a coisa fica, vem para o lado daqueles que ensinam. Nós que fomos de alguma forma chamados por Deus como sacerdotes, como pessoas que ensinam, que conduzem o seu povo, que orientam. Aqui ele chama a responsabilidade. Aqui ele está dizendo, o povo está perecendo porque falta conhecimento. Mas por que falta conhecimento? Porque falta ensino. Ele está dizendo, porque vocês que deveriam ensinar não estão ensinando. E por causa disso eu estou rejeitando vocês que ensinam, porque não estão ensinando. E por causa disso, inclusive, os seus filhos, diga comigo, os filhos. Fala comigo, os filhos
vão sofrer. Olha como isso é forte. E esse final de semana esse versículo me confrontou, me desafiou. Eu sou alguém que, pela misericórdia de Deus, tenho procurado pregar a palavra do Senhor, tenho procurado ensinar a minha geração a amar mais a Bíblia, a amar mais a palavra, a buscar a palavra, a ler a palavra, nenhum dia do ano sem Bíblia, ler a Bíblia, decorar a Bíblia, copiar a Bíblia, e ler de novo a Bíblia, e ler de novo a Bíblia, e falar da Bíblia, e pregar a Bíblia, e Bíblia, e Bíblia, e Bíblia, amém? Mas eu entendo que nós não podemos nos cansar disso, de continuar proclamando a verdade que liberta. Então aqui, quando esse texto fala que as pessoas estão perecendo porque falta o conhecimento, ele está chamando a responsabilidade para o sacerdote, porque olha, o sacerdote se colocou numa posição onde ele não estava mais preocupado em ensinar a verdade. Aqui o Senhor está repreendendo os sacerdotes, porque os sacerdotes já não estavam mais ensinando a verdade. E quando nós não ensinamos a verdade, o povo perece. Então, quando nós nos privamos de pregar a verdade do Senhor, o povo não é liberto, as pessoas não são libertas. Fale para alguém perto de você, a verdade liberta. Diga para ela assim, a verdade nem sempre é agradável. É verdade ou não é? Nem sempre. Mas a verdade liberta. E nós precisamos entender que quando nós não conhecemos a palavra, nós caímos no golpe. Nós perecemos, nós padecemos. O meu povo perece porque está perecendo porque falta o conhecimento da palavra de Deus. Em Gênesis, eu quero lembrar com você mais uma vez esse texto, o relato da queda. Eu queria que nós voltássemos aqui a esse texto de Gênesis no capítulo 3. Olhe comigo o texto de Gênesis no capítulo 3, novamente. O texto diz assim a partir do verso 1. Ora, a serpente era... Qual versão que está ali? Nova Almeida atualizada. Coloca na RA, que eu acho que na RA vai parecer mais com a que eu estou lendo. Ora, a serpente era mais astuta que qualquer animal do campo que Deus, Jeová, tinha feito. Ela disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Fala comigo, disse Deus. Disse Deus. Então tinha uma palavra de Deus estabelecida. E a palavra é, do fruto da árvore que está no meio do jardim, vocês não devem comer. No dia em que nele tocar, para que não morrais. Não comereis dele, nem neles tocarei, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Qual foi a palavra da serpente? Não morrereis. Deus disse o quê? Se comer, vai morrer. A serpente disse o quê? É claro que você não vai morrer. Essa foi a palavra do diabo, do inimigo, usando ali a serpente. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes do fruto, abrir-se-vos-ão, olha como é que é essa tradução, abrir-se-vos-ão os olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Verso 6, viu, pois, a mulher, que a árvore era boa para comer, que era como está escrito na minha tradução, delícia para os olhos. Fala comigo, uma delícia para os olhos. E árvore desejável para dar entendimento. Tomou do fruto dela e comeu. Deu também ao seu marido e ele comeu. Foram abertos os olhos de ambos e conhecendo que estavam nus, coseram folhas de figueira
e fizeram para si cintas. O que esse texto mostra é que o golpe está aí. Cai quem não lê a Bíblia. Eu quero enfatizar isso, para que você lembre, no dia que você estiver diante do golpe, que você ouça a minha voz pregando: o golpe está aí. Né? Ali, Eva tinha uma palavra de Deus. Né? O golpe está aí, cai quem não lê a Bíblia. Ela não tinha a Bíblia escrita, mas ela tinha uma palavra de Deus. Sim ou não? Qual era a palavra? Não toque nesse fruto. E a serpente fez o quê? Ela fez aquilo que eu costumo chamar de uma propaganda enganosa do capeta. Se tem alguém que sabe fazer marketing, se tem alguém que é formado em publicidade na Universidade Federal do Quinto dos Infernos, é o capeta. Ele sabe fazer uma propaganda enganosa. E o que ele fez ali foi uma propaganda enganosa. Ele começou a fazer toda uma propaganda, né, e eu tenho pregado isso constantemente, enfatizado isso. Primeiro porque eu que sou e venho desse ramo das artes visuais, que sou muito dessa praia, né, desde pequeno, cresci aos pés de um publicitário sem formação universitária, mas com formação da vida. Meu pai sempre trabalhou com propaganda, né, sempre foi artista, né, criativo, pintor, de faixa, de placa, de carros. Meu pai pintava carro de corrida no autódromo. Teve uma fase da nossa vida que a nossa diversão era ir para o autódromo de Brasília com meu pai, porque enquanto ele pintava os carros, a gente pintava o set naquele autódromo. Então meu pai sempre foi, né, com essa questão da propaganda, e eu cresci nisso, e depois eu fui trabalhar nessa área, trabalhei muito nessa área, trabalhei em agências de propaganda, trabalhei como designer gráfico, vocês sabem. E depois, quando eu vim para o ministério, eu sempre explorei muito a questão visual, e até hoje, né, nas minhas pregações, nos meus temas, na forma como eu gosto de usar, de forma dinâmica, de forma criativa, diferente. E eu sei o poder que tem o visual. Hoje, mais do que nunca, né, com as altas definições que a gente tem, hoje com os smartphones, com as redes sociais, hoje com as fotos de altíssima resolução, é impressionante hoje o que as câmeras dos celulares estão fazendo. Esses dias eu mostrei para alguém o zoom do meu celular, que entrou na janela de um apartamento que eu acho que estava a 500 metros da casa da minha mãe, eu estava mostrando ele chegando na janela do apartamento, né? O nível do negócio que está. Daqui a pouco ele vai chegar na Lua com um telescópio, né? Porque é a tecnologia. Então são as imagens de alta definição. A gente tem um apelo visual muito grande, né? Até uma intoxicação visual, que a gente está muito o tempo inteiro sendo bombardeado com imagens. E as imagens, a forma como você vê as coisas, definem a forma como você vai se relacionar com as coisas. E o diabo, então, ali desde o princípio, ele explorou essa questão visual. Ele apresentou uma propaganda. Ele mostrou o visual de tudo aquilo. De tal forma que o texto diz que aquele fruto era uma delícia para os olhos. Antes de Eva provar daquele fruto com o seu paladar, ela provou com os olhos. Porque era uma delícia para os olhos. Então, na verdade, nós, antes de alguém cair num determinado pecado, normalmente cai-se primeiro com os olhos. Por isso que a pornografia é tão perigoso. Porque a pessoa vai ali, ela está vendo, e aquilo se torna algo tão real, e tão palpável, e tão normal para ela, que na hora que ela é exposta a isso de verdade, já não é mais algo anormal. Ela já aceitou aquilo. Ela já tomou posse daquilo. Por isso que Jesus falou que quem olhar para uma mulher com pensamento impuro, já cometeu adultério no seu coração. Porque começa no seu olhar, começa no visual. Então o diabo, sabendo disso, ele foi lá e ele mostrou. Ele fez aquela propaganda. E a grande questão aqui foi porque
Eva deixou a palavra de Deus, a palavra que Deus tinha dado, porque diante da tentação, diante do golpe, ela precisava ter se lembrado o que a palavra de Deus diz. Qual foi a palavra de Deus sobre esse fruto? Então, quando nós estamos diante de tentações, quando nós estamos diante dessas coisas, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. Hoje eu vim aqui lembrar você, cuidado com a propaganda enganosa que o diabo faz de muitas coisas. A propaganda enganosa que o diabo faz do divórcio. Quantas vezes eu vejo isso? O cara começa a fantasiar, não, se eu me divorciar, eu vou ser livre, né? Eu vou poder curtir, vou poder aproveitar. Então, o diabo vai criando todo um discurso, toda uma propaganda. E se nós não tivermos cuidado, nós caímos nessa propaganda enganosa. Talvez você já comprou alguma coisa lá na Shein, e quando chegou, não era exatamente aquilo que você tinha comprado, né? Alguém aí se identifica com esse... né? Tem até uns memes na internet que o pessoal fala, né? A propaganda na internet e como era de verdade quando chegou lá em casa. Então, essa coisa do visual, muitas pessoas são levadas por isso. E aqui o primeiro ponto que eu quero destacar para você, quando o Senhor está dizendo através do profeta Oséias que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, é o conhecimento da palavra. E quando nós não estamos firmados na palavra, quando nós não estamos apegados à palavra, quando aparecem essas propostas, quando aparecem essas oportunidades, quando aparecem essas propagandas enganosas, a gente cai nessas armadilhas, cai nessas ratoeiras. Daquele que tem o intuito de roubar, matar e destruir. E para nós escaparmos disso, é a palavra. Então fala comigo, palavra de Deus. Quanto mais nós nos encharcamos da palavra, quanto mais nós nos enchemos da palavra, quanto mais nós estamos na palavra e lemos a palavra de novo, estamos de novo na palavra, mais você está ali, firmado disso. Eu estou no desafio Provérbios todo dia, né? Todos os desafios aí que a gente tem esse também. E no Provérbios todos os dias, a gente lê o provérbio do dia. Então, todo mês, naquele dia, eu estou lendo de novo aquele mesmo capítulo de Provérbios. E isso é muito poderoso. Quando o texto de Provérbios 4 fala, nunca perca de vista. Fala comigo, nunca perder de vista. Provérbios capítulo 4, verso 20. Filho meu, guarde as minhas palavras no fundo do seu coração, nunca as perca de vista. Fale para alguém perto de você, não perca de vista as palavras do Senhor. Diga para ele, porque a serpente vai aparecer para você. Às vezes já está até lá no seu perfil, você está seguindo. O golpe está aí. Cai quem? Não lê a Bíblia. Às vezes a serpente está lá no seu serviço, trabalhando com você. Às vezes a serpente está lá no programa que você está assistindo, né? Principalmente se for Big Brother. Não sei se tem Big Brother ainda. Já tem ainda? Já acabou. Estou totalmente por fora. Graças a Deus. Mas talvez está lá onde você está assistindo. O que você está conectando? O que você está vendo? Cuidado. Porque o discurso da serpente, ele tem destruído pessoas, tem destruído casamentos, tem destruído vidas financeiras. E aí quando você está lendo ali de novo, aí eu estou lendo de novo Provérbios, aí está lá de novo, Provérbios capítulo 5, antes de ontem, de novo. Lembrando que o sexo fora da presença de Deus é um poço, é uma armadilha. Os lábios da mulher imoral são como favo de mel. Sua voz é mais suave que o azeite. Como é que é a voz? E aí? E aí, gostoso? Oi, filho. João já chega assim, né? Oxe. É porque eu cheguei de viagem, ele está me vendo agora. Te amo, papai.
E aí, tá lá, Provérbios capítulo 5, verso 3. Olha lá o que diz, olha como é a propaganda. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. Suas palavras são mais suaves do que o azeite. Então no começo, ó, sedutor, doce, né? Voz suave, fala mansa. Paz do Senhor. Porque tem uns que é dentro da igreja, irmão. Não se engana não. Né? As portas da igreja estão abertas. Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta está aberta. Aí ele continua, mas o fim dela é amargoso como o absinto, que é um veneno, agudo como espada de 2 gumes, os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Fala comigo, ao inferno. Começa como? Uma propaganda agradável, lábios de mel, voz suave como azeite, mas o seu fim é a morte. Então você vê que essa propaganda, normalmente você vai ver essa associação. Olha o que diz lá em Provérbios também, no capítulo 23. Provérbios 23, para você entender aqui, eu estou querendo mostrar para você essa questão da propaganda enganosa. Provérbios 23, a partir do verso 29. Coloca lá para mim, por favor. Se você puder colocar esse na NVI, por favor. Já que eu vou ler na tela. Olha lá. Provérbios 23, olha a propaganda enganosa do vício. Aqui no contexto, o vício era embriaguez, era o álcool, né? A gente sabe que isso não se aplica só ao álcool, mas aqui era, no caso ali, o vinho, o contexto ali do alcoolismo. E ele diz assim, ó, de quem são os ais? De quem os pesares? De quem as brigas? De quem as queixas? De quem os ferimentos desnecessários? De quem os olhos vermelhos? Aí ele responde, dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho. Quando está vermelho, olha a propaganda, olha o visual. Ele descreve o visual, né? Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. Olha a propaganda visual que ele descreve. Como é que é a propaganda da cerveja? Não é uma pessoa caindo de bêbada, vomitada no meio da rua, se machucando. É assim a propaganda da cerveja? Não, é uma pessoa saudável, feliz, tomando a gelada. Sim ou não? A que desce redondo, a que refresca até pensamento. Antigamente uma camisa, né? Melhor subir quadrado do que descer redondo para o inferno. Fale para alguém perto de você, melhor subir quadrado do que descer redondo para o quinto dos infernos. Né? Está lá no texto ele falando, ó, não se deixe atrair por essa propaganda. Aí ele continua. No fim, aí ele faz como ele fez a propaganda da mulher imoral, lábios de mel, voz de azeite, porém o seu fim é a morte, é o inferno. Ele está dizendo aqui, olha, no fim ele morde como a serpente, envenena como a víbora, os seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas perversas. Você será como quem dorme no coração do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. Você dirá, espancaram-me, mas nada senti, bateram em mim, mas nem percebi. É a vida do bêbado. Quando despertarei deste sonho para tomar mais um trago? É a vida do viciado. Quando eu vou despertar para poder tomar de novo, encher a cara de novo, me embriagar de novo? Então ele está dizendo, olha, a propaganda é muito bonita. Está lá o vinho lindo, brilhante, cintilando, escorrendo pelo copo. Mas não se deixe enganar. Não se deixe levar. Então eu estou aqui para você, no papel de pastor, para não ser repreendido como os sacerdotes lá de Oséias que eu li para você. Que a Bíblia está dizendo que Deus ia punir o sacerdote, porque ele não estava ensinando a verdade para o povo. E que até os seus filhos iriam sofrer, por ele não ensinar a verdade. Eu preciso vir aqui alertar a mim e a você mais uma vez,
de que o diabo vai tentar nos convencer de que aquilo que Deus disse que é mal, é bom. Aquilo que Deus disse para você, não toque nisso. Não é porque Deus é mau. Não é porque Deus quer te privar de algo bom. Não é porque Deus é um moralista, como diz o bispo JB. Que Deus não é um moralista, dizendo para você não fazer algo que Ele diz que é pecado. Deus só é alguém que te ama, como um pai, que está dizendo, é isso que parece bom, vai machucar você, vai maltratar você. Todas as feridas que nós vivemos na vida, exceto aquelas que são naturais, né, que acontecem, estou falando de feridas, as feridas profundas é por causa de princípios que foram quebrados, ou por nós ou por alguém. Às vezes tem pessoa que está vivendo por causa de alguém que quebrou um princípio. Né? Um pai que abandonou uma mãe com seus filhos, deixou a sua casa em nome de uma nova história, de uma nova felicidade, porque eu mereço ser feliz. Ele deixou por trás um rastro de terror, não diz respeito mais só a ele. Ei, não diz respeito só mais a mim. Quando você se casa, não diz respeito mais só a você. Então é nós entendermos que quando nós decidimos por fazer aquilo que a Bíblia diz para nós não fazermos, nós estamos nos machucando e machucando os outros. E por isso ele está dizendo, meu povo está perecendo, porque lhe falta o conhecimento. Porque às vezes o que falta não é nem a boa intenção de alguém de dizer, mas eu quero fazer o certo. Às vezes o que falta é esse conhecimento. De você se apegar ao conhecimento, de você se apegar à instrução, de você se apossar disso, de você não perder de vista a palavra do Senhor, de você não perder de vista as verdades de Deus, e de você continuar posicionado numa certeza, eu vou fazer o que é certo, independente de como eu me sinta. Fale comigo nessa noite, eu quero fazer o que é certo. Não, levante sua mão hoje como uma confissão ao Senhor isso. Diga assim hoje comigo, diga eu quero fazer o que é certo. Independente de como eu me sinta. Porque não é sobre sentimentos, é sobre andar por princípio. Irmãos, nós não andamos por sentimentos. Nós não andamos por sentimentos, porque os sentimentos são enganosos. Então nós precisamos negar-nos a nós mesmos todos os dias. Precisamos olhar e dizer, não é o que eu quero, é a vontade de Deus que vai prevalecer na minha vida. E em nome de Jesus, eu não vou me cansar de pregar isso. Porque na nova aliança foi escrito, na nova aliança, que aqueles que ensinam serão cobrados com maior rigor. Fala comigo, aqueles que ensinam serão cobrados com maior rigor. Então, se você quebrar um princípio, que seja porque você está querendo quebrar, e não porque você não sabia. Porque nós nos tornamos responsáveis quando o conhecimento chega até nós. Amém ou não? Amém ou não? Sabe, você nunca vai poder dizer que você não foi ensinado que o dízimo é uma parte do Senhor. Ah, pastor, mas eu não sabia que eu tinha que devolver o dízimo. Você estava chegando no culto nos últimos 15 minutos só do culto? E tem gente que fala, pastor, por que tem palavra de oferta todo culto? Porque para você prosperar, você precisa cumprir alguns princípios. E para você cumprir os princípios, você precisa aprender. Você precisa ser reforçado sobre isso. Você precisa ser ensinado sobre isso. E muitas pessoas estão padecendo na sua vida financeira porque não estão devolvendo ao Senhor aquilo que é do Senhor. Aquilo que é do Senhor e o dízimo não é seu. E Deus não te dá descontado. Sabe por que Deus não te dá descontado? Podia vir assim, né? Pastor, recebi meu salário, já veio descontado o dízimo, que é para eu não ficar tentado. Não, Deus deixa você tocar no fruto que não é seu. Porque esse é o teste. Esse é o teste. Fale para alguém perto de você, esse é o teste. Diga assim, sorria, você está sendo testado. Deus te entrega e diz, olha, tem uma parte que é minha. Não porque eu preciso, mas porque você precisa. Porque você precisa reconhecer que foi eu que te dei.
Porque você precisa me honrar com isso. Porque você precisa se desapegar disso. Porque você precisa confiar em mim. Confiar em mim. Semana passada eu estava pregando no Rio de Janeiro e um rapaz estava me levando no aeroporto. E ele disse, pastor, deixa eu falar real para você, daquele dia de carioca, né? Carioca, todo cariocão lá falando comigo. Ele falou, pastor, é o seguinte, eu acho que a minha igreja, ela não precisa, e eu acho que eu posso entregar o dízimo onde eu quiser. Eu gosto de fazer minhas obras sociais, eu gosto de entregar o dízimo, pegar o dízimo, em vez de dar o dízimo na igreja, eu ajudo pessoas. Eu virei para ele e falei, sabe o que você é? Você é orgulhoso, você é soberbo, você acha que você sabe melhor do que Deus as coisas. Muita coragem, né, irmão? No Rio de Janeiro, sozinho com um cara dentro do carro. E se você vê o cara, você vai dizer, coragem mesmo, pastor. Mas ele reconheceu isso naquela hora. Eu falei, sabe o que é o dízimo? O dízimo é o teste da confiança em Deus. Porque para o seu ego, é muito bom quando você pega o dinheiro e você faz uma ação social. Você doa para alguém, você se sente bom, pensando assim, eu sou o cara, né? Estou fazendo uma boa ação. Se possível, ainda posta, né? Tira foto, olha aqui, eu estou entregando. Estou aqui abençoando pessoas. Falei, mas sabe o que é o dízimo? O dízimo é você dizer, Senhor, eu confio em Ti. Não é do meu jeito, é do jeito que o Senhor ordenou na sua palavra que deveria ser. E isso é um teste de confiança. Onde eu estou dizendo, Senhor, eu posso até não gostar ou não concordar ou não querer que seja desse jeito, mas eu decido fazer do seu jeito e não do meu. E do meu. Sabe por que sua vida está bagunçada do jeito que está, como Ele disse para mim que estava? Porque você está fazendo do seu jeito. Porque quando você decide fazer do jeito de Deus, aí Deus diz, opa, agora eu posso. Você está querendo viver milagres financeiros, você está dizendo para mim que você está quebrado, endividado, que você está sofrendo nessa área, mas você não consegue ser fiel ao pouco que Deus estabeleceu para você. Ele não te pediu 90%, Ele te pediu 10%. Mas esse é o seu teste de confiança. Então, cada princípio que a palavra do Senhor estabelece é para proteger as nossas vidas. Essa é a verdade, como eu disse aqui, que liberta. Essa é a verdade que liberta. Num curto período da minha vida, que eu fiquei sem ser fiel no meu dízimo desde que eu entendi o princípio, e teve um pequeno período que eu, na minha transição ministerial, não estava sendo fiel no meu dízimo. E eu comecei a observar a minha vida, e eu comecei a ver como as coisas desandaram. Até que um dia, numa palavra como essa, eu entendi, eu falei, Senhor, hoje eu me arrependo, porque eu tenho pecado contra Ti, tocando no fruto proibido. E naquele dia eu fiz uma aliança de voltar a ser fiel, como eu sempre fiz. E esse é um princípio. E eu estou dando um exemplo para você de alguns princípios aqui, como casamento, sabe, como se guardar ali do vício, não se deixar levar por essa propaganda enganosa. Por quê? Porque está tudo na Bíblia, irmão. Fala comigo, está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Amém? Mas eu vim aqui nessa noite decidido que eu não ia bater, eu ia encorajar você. Amar mais a palavra do Senhor, amém ou não? Como pastor, nessa responsabilidade, sabe, de você entender que por mais que a gente entenda que esses princípios quebrados, como diz o Bill Johnson, eles nos quebram, não é o Senhor que nos castiga, é o princípio quebrado que nos castiga. Ei, nunca diga que Deus castigou alguém. Sabe o que castigou a pessoa? Foi o princípio que ela quebrou. Quando você quebra um princípio, o princípio quebra você. Deus estabeleceu um princípio. E quando você quebra o princípio, você desliga da tomada, você está por conta própria. E por isso nós sofremos. E padecemos quando por isso que ele está dizendo aqui, o meu povo está perecendo, porque lhe falta o conhecimento. Então é possível, irmão, entenda aqui uma coisa, é possível você estar sofrendo numa determinada área da sua vida, mesmo você não sabendo que você não está
fazendo algo que você deveria fazer. Por isso é tão importante buscar o conhecimento da palavra. Porque o fato de você não saber, não isenta você de sofrer a consequência. Ei, se uma criança de 5 anos de idade pula da janela do 8º andar, e ela não sabe que existe a lei da gravidade, ela vai cair ou ela vai ficar voando? Ela vai cair ou ela vai ficar voando? Mas ela é inocente. Ela não sabe que tem uma lei da gravidade. Mas aquela lei se aplica a ela, sim ou não? Sim ou não? O guarda te parou na rua, você está sem cinto de segurança, e ele vai te multar. E você fala, eu não sabia que tinha que usar o cinto. Primeiro que ele vai dizer, você não podia nem estar dirigindo, que você tinha que ter passado pela autoescola e aprendido, né? Mas isso vai te isentar, você vai sofrer a consequência. Você está entendendo aqui? Está comigo até aqui? Então, por isso é tão importante buscar esse conhecimento. Porque quando você está buscando esse conhecimento em Deus, você vai descobrindo. Sabe, tem uma área que eu estou sofrendo na minha vida. Eu já contei para vocês aqui o testemunho de uma dívida que eu paguei. Durante 17 anos da minha vida, eu pagava R$100 todos os meses, sem a possibilidade de negociar, porque eu tentei negociar para pagar logo, acabar, para não ficar lembrando todo mês. Mas não aceitaram e eu tinha que pagar todos os meses. Terminei em 2020, uma dívida que eu fiz em 2003. 17 anos pagando R$100 por mês. Sabe por quê? Por causa de uma mentira. Porque quando eu fui fazer o bendito do contrato, que eu precisava de um fiador, e o fiador, a esposa do fiador estava com o nome sujo, e ele falou, a gente vai ter que mentir dizendo que eu sou solteiro. E eu aceitei aquela mentira, eu concordei com aquela mentira, e aí o contrato foi aprovado, aleluia, mas era melhor que não tivesse sido. Porque além de eu não usufruir daquilo, que eu não tive, eu tive que pagar aquela dívida. Por 17 anos, todos os meses, eu pagava, lembrando, é por causa da mentira. É por causa da... Irmão, Deus me perdoou lá em 2003. Mas 17 anos depois, eu estava sofrendo as consequências. Para nos ensinar, e eu conto isso para você de forma didática, expondo aqui a mentira do pastor, nem era pastor na época, nem casado, tinha acabado de me reconciliar. Novo convertido, ainda é pior, né? Que você está ali apaixonado e aceita um negócio desse. Fui perdoado pelo Senhor, mas sofri as consequências. Então fale para alguém perto de você, o golpe está aí. Cai quem não lê a Bíblia. Cai quem não obedece a palavra. Tem uma palavra do Senhor e nós vamos obedecê-la em nome de Jesus. Amém? E eu quero completar dizendo para você também sobre os tesouros, irmãos. Sabe, não é somente ler a Bíblia porque eu quero me proteger dos golpes, porque eu não quero cair nessas armadilhas. Eu preciso te alertar sobre isso, eu preciso me alertar, e quando eu te alerto, isso é um alerta para mim. Isso é maravilhoso. Poder pregar sobre isso constantemente, como eu tenho pregado, me ajuda a não perder de vista. Porque eu estou constantemente não perdendo de vista. Agora, é tão precioso a gente entender que nós precisamos buscar esse conhecimento, porque por falta de conhecimento nós perecemos, e também por falta de conhecimento nós não estamos desfrutando coisas que nós poderíamos estar desfrutando. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Não é só querer, você tem que ouvir. E quando ele fala de ouvir, entenda que é muito forte no contexto judaico ali a questão da proclamação da palavra. Então as pessoas mais ouviam do que liam. Entenda que naquele contexto não se tinha Bíblia como tinha. Tinha as escrituras ali que era restrita, que ficava às vezes no reino ou no templo, era uma cópia. Mas eles estavam sempre falando, porque na Torá tem um mandamento, uma ordenança do Senhor: não cesse de falar do livro dessa lei. Continue falando, esteja sempre falando, fale para os seus filhos. A Bíblia fala assim, na Torá: fale quando você estiver andando, fale quando você estiver em casa, antes de dormir, fale o tempo inteiro, está repetindo, proclamando, anunciando, falando.
E aí, ele está dizendo, se quiserdes e me ouvirdes, ele está falando da sua palavra. Se você se atentar para a palavra, você vai comer o melhor dessa terra. Sabe, tem coisas que nós não estamos desfrutando e poderíamos estar, porque nós não estamos ouvindo. Porque nós não estamos gastando tempo com a palavra. Irmão, está tudo aqui. Ei, deixa eu te contar uma coisa aqui, ó. Tudo que a ciência está comprovando e tudo que vai comprovar ainda está aqui, irmão. Vocês sabem, eu sempre estou falando isso, eu sou apaixonado por ver a ciência comprovando. Hoje de manhã eu estava lá no hotel tomando café da manhã com o pessoal e eu estava lá na mesa com o apóstolo Teté, que é esse amigo que vocês sabem que eu já falei dele aqui. A gente estava lá tomando café e ele tinha me mandado um vídeo. De madrugada ele me mandou esse vídeo, que ele fica me mandando esses vídeos. Aí me mandou um vídeo do cara falando, um professor com anos de experiência, com psicopedagogia e uma vasta experiência no ensino. E ele estava dizendo, ele falou, olha, não existe aprendizado sem escrita. Ele falou, se você está apenas ouvindo aulas, você não está estudando. Estudar, ele falou, é escrever. Você só aprende de verdade escrevendo. E aí na hora ele já me mandou, né? E ele, eu achei engraçado que ele comentou comigo hoje de manhã, ele falou, eu te mandei o vídeo, não é para você falar assim, olha aí, então tá, não, é porque a gente sabe que está certo, que a Bíblia já nos ensinou sobre isso. Mas é tão bom quando a gente vê alguém de fora que está comprovando isso, que está falando. Você está olhando e você fala, cara, a Bíblia já falava sobre isso, a Bíblia já ensinava. E aí eu leio esses livros, e gosto muito de ler esses livros, que são de outros campos. E aí você vê esses caras falando de princípios que você olha e fala, meu Deus, é a Bíblia. Porque a psicologia, com muitos estudos, descobriu o que a Bíblia já dizia. E que às vezes aquela irmãzinha lá do interior, que nunca teve acesso, que nunca estudou muita coisa, mas ela está obedecendo a Bíblia, ela está praticando o princípio, ela está vivendo o benefício do princípio, porque é a palavra de Deus. Ela nem sabe explicar cientificamente o que está acontecendo. Ei, ela está orando em línguas. E ela nem sabe cientificamente o que acontece quando alguém está orando em línguas. Como quando eles foram lá na universidade nos Estados Unidos fazer um experimento para analisar a atividade cerebral de uma pessoa orando em línguas. E eles descobriram que quando a pessoa ora no seu idioma nativo, toda a área do seu cérebro que é relacionada à fala é ativada e gasta toda a energia que você gasta quando está falando. Mas que quando a pessoa começava a orar em línguas, o cérebro da pessoa entrava no modo do descanso e toda aquela área ativada para a fala já não era mais ativada, porque Paulo já havia escrito que quando você fala numa língua desconhecida, não é você, é o seu espírito que ora de fato, não é uma oração do seu intelecto, você deixa de lado o esforço, isso é descanso mental, isso é renovo mental. Ei, você quer descansar, comece a orar em línguas, comece a gastar tempo de oração em línguas, você vai ter descanso para a sua mente. Toda ansiedade, todo desespero vai saindo, porque a sua mente entra no estado de confiança em Deus. Já comecei a ficar pentecostal agora, falei disso. Já estou encerrando, pessoal aí. Mas sabe, você olha isso, a ciência comprovando o que a Bíblia já dizia. Quando o profeta disse, por lábios gaguejantes e língua estranha falarei a esse povo, e este é o descanso. Mais de 2000 anos depois, a ciência coloca eletrodos na cabeça das pessoas e descobrem que enquanto elas estão orando em línguas, este é o descanso. Uau! Isso merecia um uau! É você olhar e você entender que a Bíblia já dizia. Fala comigo, a Bíblia já dizia. Eu falei aqui outro dia, não sei se foi domingo passado, ou um domingo desse, um dia desse, não sei se eu falei aqui ou foi em outro lugar. Prega tanto, não sabe mais onde falei. Mas um livro que eu estou lendo agora, que ele fala sobre o inimigo, né? Ele está falando sobre o poder do brinde, o poder do presente, o poder de dar, o poder de doar, tudo que a Bíblia já ensinou. Ele está falando que nós temos a lei da reciprocidade, nós precisamos responder a favores que nós recebemos.
E quem sabe disso se beneficia disso. E aí ele contando um exemplo do cara que era treinado para entrar nas trincheiras inimigas na Segunda Guerra Mundial. Ele era treinado pelo exército alemão com uma função, em lugares onde não poderiam entrar muitos homens. Ele era treinado para entrar sozinho e render o inimigo, porque muitos não conseguiriam entrar. Então ele era treinado para ser aquele que vai sozinho, para surpreender o inimigo e render o inimigo. E aí esse cara foi. E quando esse cara chega, o soldado que estava montando guarda que ele ia render, não percebeu ele chegando. E esse soldado estava comendo um pão. E na hora que ele chegou para render, o soldado, no impulso, a primeira reação dele foi oferecer o pão que ele estava comendo para ele. E quando ele fez isso, essa atitude dele de doar aquele pão, deixou aquele soldado treinado, sem reação. Ele não conseguiu render o inimigo. Na hora que eu li isso, o que eu fiz? Uau! A Bíblia tem razão. Quando a Bíblia diz assim, ó, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Fale para alguém perto de você, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Eu sei que é difícil pelo sentimento, irmão, mas nós não andamos por sentimentos. Mas a ciência está mostrando aquilo que a Bíblia já dizia. A Bíblia tem razão. A Bíblia já sabia. Sabe, então quando você mergulha na palavra, você vai encontrar esses tesouros para a sua vida. Na hora de você estar diante de um golpe, na hora de você estar diante de uma oportunidade, vai saltar uma palavra de Deus para você. Vai saltar uma palavra de Deus para você e você vai olhar e vai dizer, uau, é isso que a Bíblia diz. Eu não devo fazer desse jeito, eu não devo ir por esse caminho, eu não devo agir desse modo, ou eu posso agir assim e eu vou ter esse benefício. Sabe, o poder de doar, irmão, que a Bíblia fala, tanta gente descobrindo isso. Como as pessoas no ramo do empreendedorismo, por exemplo, que têm aprendido esse princípio, como esse livro mostra vários exemplos, têm aprendido esse princípio, elas têm colhido coisas que às vezes nós, que somos cristãos, não estamos colocando em prática. O poder de doar, o poder de semear, o poder de ofertar. Eu fui pregar lá em Presidente Prudente, um dia desses, aquela minha mensagem que eu uso os produtos, aí eu estou falando da Coca-Cola e o pessoal me contou que lá em Presidente Prudente a Coca-Cola fez aquela ação dos caminhões que eles fazem de Natal, né? Que eles vêm com os caminhões na época do Natal, aqueles caminhões enfeitados de luz. E lá a multidão foi para a rua para ver os caminhões, que eles anunciam a data, né? O pessoal vai para a rua. Em todo lugar, né? Aqui também, né? Mas lá o que aconteceu? Os caminhões tiveram um problema e eles atrasaram. E eles avisaram que eles iam atrasar 3 horas. E a multidão ficou esperando para poder ver os caminhões da Coca-Cola. Só que enquanto a multidão ficava esperando, o concorrente da Coca-Cola, o refrigereco de cola, concorrente da Coca-Cola, irmão, ele teve uma ideia de botar um princípio em prática, doar. O que eles fizeram? Eles saíram distribuindo garrafinha do refrigerante deles para toda a multidão que estava esperando para ver o carro da Coca-Cola passar. Resultado, os carros da Coca-Cola passando e o povo tomando o refrigerante do concorrente. Isso é alguém que entendeu. Eu estava agora no voo. O cara sentado do meu lado, eu estava na janela, tinha um cara no meio e o outro que estava na ponta no corredor. Na hora que a comissária passou entregando os quitutes lá, né, da Azul, ela entregou um bolinho para ele, uns palitinhos assim, enfiados no bolinho com uns aviãozinhos de gelatina e um cartão de feliz aniversário. Presta atenção. Ela puxou as pessoas que estavam no voo, que estavam fazendo aniversário, e deram um mimo. E é claro, é óbvio que o cara fez o quê? Tirou foto, postou, divulgou. Que é assim. Quando o Burger King faz uma promoção para dar
sanduíche para os leifes. Sabe o que ele está fazendo? Ele está colocando em prática um princípio de semear. Então eu vou dar milhões de sanduíches, mas em troca disso eu vou ter a melhor propaganda que eu posso ter. Todo mundo comentando, todo mundo postando, todo mundo divulgando. Alguém que entendeu um princípio que está na palavra: maior coisa é dar. O princípio que está em Provérbios: o presente abre o caminho e o conduz à presença dos grandes. Ei, você quer ter acesso ao coração de alguém? Dê um presente, dê uma oferta. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Você vai ver o quanto que isso, como a Bíblia diz, vai amontoar brasas. A pessoa não consegue nem dormir, ela fica, meu Deus. A Bíblia já dizia tudo isso. Está lá, está na palavra, fala comigo, está na Bíblia. Está tudo na palavra. E nós precisamos colocar em prática esses princípios. Os tesouros estão aqui. Hoje eu vim aqui lembrar você dessa verdade que queima dentro de mim. Hoje, irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Eu sou um apaixonado pela palavra de Deus. De verdade. Eu amo a Bíblia, eu amo cheirar a Bíblia. Na hora que eu pego essas mais novas assim, ó, eu fico cheirando, eu amo o cheiro da Bíblia. Mas eu quero dizer para você que nem sempre foi assim. Há 14 anos atrás, quando eu comecei os desafios, é porque eu precisava me desafiar. É porque eu precisava vencer a minha procrastinação, a minha indisciplina. E eu quero dizer para você que a perseverança me fez amar mais a palavra do Senhor. Então não é porque nosso pastor nasceu assim, né? É assim desde a infância, não, irmão. Eu sou só alguém que eu decidi fazer no dia que eu tenho vontade e fazer no dia que eu não tenho também. Eu decidi encontrar esses tesouros. Eu decidi gastar meu tempo com essa palavra. Eu decidi anunciá-la. Eu decidi meditar nela. Eu decidi acreditar. Então hoje eu quero dizer para você, quando você passa do nível daquele que está fazendo só porque tem medo. Porque quando eu falo aqui das consequências, olha, cuidado com o alcoolismo, quando eu mostrei o texto para você, porque isso vai te arruinar. Aí você fala, meu Deus, eu não posso errar, eu não posso falhar, porque eu vou me prejudicar. Nós vamos passar desse nível, irmão. E nós vamos entrar no nível que não é mais por medo do que vai dar errado, mas é por amor ao Senhor, por amor à sua palavra. E aí nós vamos colher os frutos disso, amém ou não? Existem pessoas que elas servem a Deus porque elas têm medo. Ah, se eu não servir a Deus eu vou para o inferno, eu tenho medo do inferno. Num primeiro momento às vezes é bom isso. Tem uns que às vezes a gente até tem que botar um medo mesmo. Falar, ó, você não... Eu já vi gente que se converteu assim. Ele ouviu um dia, ó, se você não se converter você vai para o inferno. Ele falou, rapaz, eu tenho que me converter. Isso por um primeiro momento é válido. Mas permanentemente, quem permanece é aquele que permanece por causa do amor. Que anda não pelo sentimento, mas o amor que não é sentimento, é o amor que é decisão. É alguém que entendeu a palavra do profeta Jeremias, quando o Senhor disse, eu vou gravar, vai chegar o tempo, eis que eu farei uma nova aliança com eles, e nessa nova aliança eu gravarei os meus mandamentos nas suas mentes e nos seus corações. Então não é mais porque eu tenho medo de algo dar errado, é porque eu amo o Senhor, é porque eu creio, porque eu confio que se Deus está dizendo é o melhor jeito. Se Deus mandou perdoar, é porque Ele sabe que é melhor eu perdoar. Se Deus mandou eu me guardar, é porque Ele sabe que o melhor é eu me guardar. E aí você passa a viver por amor. Nesse livro também que eu estou lendo, eles falaram de um experimento, eu falei, é isso. Que eles fizeram com algumas crianças. E eles pegaram essas crianças e eles colocaram ela dentro de uma sala e colocaram vários brinquedos.
Mas eles colocaram o brinquedo mais top, o mais atrativo de todos. É a árvore do conhecimento do bem e do mal lá do Jardim do Éden. Eles colocaram esse brinquedo no meio de todos os brinquedos e disseram para as crianças: olha, vocês podem brincar com todos os brinquedos, menos com esse. Porque se vocês brincarem com esse brinquedo, vocês vão ser punidos. Qual foi o resultado? A grande maioria das crianças olharam, mas não brincaram. Passava, olhava. Não pode, porque senão eu vou ser punido. Até aí eles chegaram a uma conclusão que é meio óbvia. Mas o experimento continuou. Algumas semanas depois, eles pegaram essas mesmas crianças, levaram para a mesma sala. Só que agora eles não disseram nada. Só colocaram elas com todos os brinquedos. Não disseram que não podia e não disseram nem que ia ter punição. Só colocaram ela com os brinquedos. Qual foi o resultado? Todas as crianças foram naquele brinquedo que antes não podia. Mas o experimento continuou. E esse é o que mais mexeu comigo. Porque aí eles pegaram as crianças, um grupo de crianças também, mesma idade, mesmo perfil, fizeram a mesma coisa. Colocaram na sala, colocaram os brinquedos e colocou o brinquedo proibido. O super brinquedo, mais atrativo. Só que agora, eles não disseram para as crianças que elas seriam punidas. Eles só disseram assim, ó, vocês não podem brincar com esse brinquedo porque é errado. Não disseram que ia ter punição. Sabe qual foi o resultado? 2 semanas depois, quando eles colocaram aquelas crianças dentro daquela sala com aqueles brinquedos e não falaram nada, aquelas crianças não tocaram naquele brinquedo. Não era por medo da punição, era por entender: isso é errado, eu não devo fazer isso. Sabe o que esse experimento revela? Quando você é alguém que só anda por medo, você não vai muito longe. Se você é alguém que está caminhando só pelo medo do que pode acontecer se eu quebrar um princípio, você não vai muito longe. Você acaba quebrando. Agora quando você entendeu, por isso o meu povo perece porque falta o conhecimento. Você entendeu, isso é errado, isso não é a vontade de Deus, isso não é bênção. Você vai permanecer. Você vai dizer: eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque isso não agrada ao Senhor. Ah, por que você não vai fazer isso? É porque você vai ser punido? É porque... Não. É porque isso não é a vontade de Deus. É porque não é essa a vontade de Deus. É porque não é isso que a palavra me ensina. É porque isso não é certo. Essa é a diferença de alguém que anda por medo e alguém que anda por amor. Jesus disse assim: se me amardes verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos.